Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 12. Vamos ler Isaías capítulo de número 12. Você pode aí ler comigo, você pode acompanhar a leitura desse texto da palavra de Deus que nos diz assim, palavra de Deus para o nosso coração. Eu tenho minha Bíblia aqui, né? Você tem aí diante de você esse texto, talvez você esteja com a sua Bíblia aberta, leia esse texto para a glória de Deus, que diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes de salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Palavra de Deus para o nosso coração. Isaías capítulo de número 12. O tema da nossa meditação nesse momento é grandes privilégios das pessoas fiéis a Deus. Grandes privilégios. Eu diria que são 4 grandes privilégios das pessoas fiéis a Deus. Isaías, capítulo 12. Podemos dizer que é um capítulo curto. Capítulo que é curto. São 6 versículos apenas. Isaías 12 é um capítulo da palavra de Deus, é uma parte da palavra de Deus curta. 6 versículos apenas. Podemos dizer que é um capítulo que é capaz de animar a nossa fé. É um capítulo que tem uma força maravilhosa, é a força da palavra de Deus para nos animar na fé, para nos encorajar na nossa jornada. Quando nós lemos esse capítulo com atenção, esse capítulo, palavra de Deus, tem uma força enorme de nos impulsionar, de renovar o nosso desejo de sermos fiéis a Deus. E é um capítulo que é cheio de ensinos para a nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar com você, nesse nosso tempo de meditação na palavra, eu quero compartilhar com você sobre isso. Esse texto nos mostra 4 grandes privilégios que o povo de Deus tem, que as pessoas fiéis a Deus têm. Quais são esses 4 grandes privilégios sobre os quais esse texto nos fala? Primeiro grande privilégio é o privilégio de agradecer a Deus. Privilégio de agradecer a Deus. Veja, você, meu irmão, minha irmã, observem que o verso de número 1 já começa falando sobre isso. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor. Graças te dou ao Senhor, porque ainda que tu ficastes irado contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Vejam que esse texto fala de gratidão. Graças te dou, ó Senhor. Graças te dou ao Senhor. É um convite para que possamos ter um coração agradecido. O verso 4 nos fala sobre isso também. Direi naquele dia: dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor.
Aqui nós temos, em primeiro lugar, nesse texto, um grande convite para que possamos agradecer a Deus. É um convite ao agradecimento, é um convite para o povo de Deus ser agradecido ao Senhor por tão grandes feitos. A Bíblia fala muito sobre agradecimento, irmãos. A palavra de Deus diz: sede agradecidos. Como é bom nós olharmos para a Escritura e ver que ela nos convoca, ela nos convida, ela nos conclama para que possamos ter um coração agradecido. O crente que tem um coração agradecido é mais feliz. Eu tenho dito recentemente que eu tenho dito já há algum tempo, que nós devemos reclamar menos e agradecer mais. Quantas vezes nós reclamamos de coisas tão pequenas? Teve um probleminha na pia. E reclama o dia todo. A pintura da parede da casa não ficou como eu queria, e a gente reclama. E a gente se esquece de tantas pessoas que estão em situações tão duras. E nós muitas vezes estamos bem, estamos com saúde, temos o pão de cada dia, temos um teto sobre a nossa cabeça, temos a graça de conhecer a Deus, mas a gente continua reclamando. Insatisfeitos com a vida espiritual, insatisfeitos com o casamento, insatisfeitos com a família, insatisfeitos com a igreja, insatisfeitos com o trabalho, insatisfeitos com o que temos. Queridos irmãos, nós precisamos entender a bênção de estarmos agradecidos a Deus, sempre. Vejam que esse texto, escrito em um momento difícil, quando o povo de Deus está sofrendo numa terra estranha, no exílio, mas havia esperança de dias melhores, havia a promessa de dias melhores. E então esse texto nos diz que naquele dia o povo de Deus iria orar ao Senhor, iria agradecer ao Senhor pelos feitos de Deus. E eu quero convidar você para que você possa agradecer a Deus neste momento. Separe um tempo hoje, agradeça a Deus, leia textos de agradecimentos. Eu acho lindo o cântico de Ana, quando Ana expressa a sua gratidão a Deus por tão grandes feitos, quando ela pede a Deus o seu filho, e Deus concede um filho lindo. Aquela mulher consagra o seu filho a Deus, aquela mulher canta agradecendo a Deus por bênçãos recebidas. Isaías recebe rei Ezequias recebe uma grande bênção de Deus. O profeta Isaías fala sobre isso. Deus o abençoa, Deus o cura, Deus ouve as suas orações, e o rei Ezequias agradece a Deus por tantas bênçãos do Senhor. Agradeça a Deus, olhe para a sua vida, encontre motivos para você agradecer a Deus. Talvez nem tudo na sua vida esteja do jeito que você quer, que você deseja, que você almeja, ou que você almejou, mas olhe em volta, e você verá motivos para agradecer a Deus. Você vai encontrar muitos motivos para agradecer a Deus. Seja agradecido. Que nós possamos cantar cânticos de gratidão. Dai graças de coração. Dai graças ao Senhor. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Devemos dar graças a Deus sempre. Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Separe um tempo, anote as bênçãos, agradeça a Deus, encha o seu coração de júbilo e de gratidão. A gratidão não pode ser somente de palavras, a gratidão tem que ser fruto de um coração realmente que reconhece que Deus tem feito grandes coisas. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus, não deixe de agradecer. Queridos irmãos, se há algo importante para a nossa vida espiritual, é a bênção de agradecer. E esse texto nos fala a respeito disso. Tenho dito tantas outras vezes a respeito daqueles 10 leprosos que foram abençoados por Jesus. Eles receberam a bênção preciosa de Deus. O que eles mais precisavam aconteceu ali, quando eles clamaram ao Senhor Jesus para limpá-los. E Jesus os limpa, Jesus os purifica.
Jesus abençoa a pele deles a pele que estava toda estragada por causa da enfermidade, da doença, da lepra. Tornou-se totalmente nova, perfeita. Nenhum creme foi passado. E imediatamente a graça de Deus se derramou. Um milagre de Deus. 10 pessoas abençoadas pelo poder excelso, supremo de Jesus. Mas somente um voltou para agradecer. Esse um voltou, ele se prostrou diante de Jesus. Ele adorou Jesus, ele agradeceu a Jesus. E Jesus, recebendo a adoração dele, a gratidão dele, perguntou a ele: onde estão os outros 9? Onde eles estão? Eles não voltaram para agradecer. Agradeça a Deus por todas as bênçãos recebidas. Cada uma delas, não se esqueça. Agradeça a Deus em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que sejamos agradecidos. Quantas bênçãos Deus nos tem dado. Em primeiro lugar, quando olhamos para esse texto aqui, no capítulo 12 de Isaías, nós percebemos que um dos grandes privilégios da vida cristã, um dos grandes privilégios das pessoas fiéis a Deus, é o privilégio de agradecer a Deus. Em segundo lugar, nós percebemos que há um outro grande privilégio sobre o qual esse texto nos fala, que é o privilégio de afirmar a fé no Deus vivo. É o privilégio de afirmar a sua fé no Deus vivo. Vejam que isso aparece aqui de maneira clara no verso de número 2, quando ele diz: eis que Deus é a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Olha que afirmação de fé maravilhosa. Deus é a minha salvação. Olha a convicção que nós percebemos aqui através do profeta Isaías. O Senhor é a minha salvação. Verso 2. Depois ele diz assim: não terei medo, não terei medo, não temerei. Olha que afirmação de fé na salvação que eles iriam receber do Senhor, que eles receberam do Senhor. O Senhor é salvação para eles. E eles dizem, aqui diz assim: não terei medo, não terei medo, porque o Senhor é a minha força. Olha que maravilha, grave aí na sua mente, no seu coração, esta afirmação linda de fé: o Senhor Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, louvado seja Deus. O Senhor Deus é a minha força. Deus, o Deus que nos deu tão grande salvação, é o Deus também que fortalece a nossa vida. Aqui mesmo, eu gosto muito do livro do profeta Isaías. É o profeta da consolação. E quando a gente lê o capítulo 40 de Isaías, é tão maravilhoso quando você percebe nos versos finais, ali, o profeta falando que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços de exaustos cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Verso 29 do capítulo 40. Primeiro, ele exalta a Deus dizendo: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, ele nem se cansa, ele nem se fatiga. E é esse Deus que não se cansa, que não se fatiga, que sabe que muitas vezes a vida cansa as pessoas, as lutas cansam as pessoas,
As perdas cansam as pessoas, as adversidades cansam as pessoas, as pandemias cansam as pessoas, mas os que creem em Deus precisam crer que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus, louvado seja Deus. Aqui, queridos, há uma afirmação linda de fé por parte de Isaías, quando ele diz que o Senhor é a força da sua vida. Deus é a força da vida do seu povo. Que você possamos dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Que Deus fortaleça o seu coração para a glória de Deus. Olha que afirmação de fé linda. Deus é a minha salvação. Eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor é a força da minha vida. Deus faz forte ao cansado. E diz aqui também, excelso é o seu nome, excelso é o seu nome. Diz a palavra de Deus aqui, declarando a glória, a majestade de Deus. Verso 4, excelso, elevado, grandioso é o nome do Senhor. E é este nome que tem todo o poder. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos afirmar a nossa fé num Deus vivo. Aqui, percebemos que o texto termina dizendo, exulta e jubila, ó habitante de Sião, verso 6, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Porque grande é o santo de Israel. Eu quero convidar você para que você possa afirmar a sua fé no Deus vivo. Talvez lutas estejam presentes na tua vida e na tua história. Talvez dificuldades econômicas, fazem parte do seu contexto, do seu momento de vida. Talvez dificuldades emocionais existam na sua vida. Talvez dificuldades espirituais, com desânimo com as coisas de Deus, com a leitura errada, talvez, da sua vida. Talvez você está deixando de crer que Deus é fiel. Talvez seu coração esteja cheio de dúvidas. Eu quero convidar você para você afirmar a sua fé no Deus vivo. Talvez a sua estrutura familiar esteja abalada, esteja passando por momentos difíceis, mas confie em Deus, porque Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode salvar famílias, transformar famílias. Deus pode fazer grandes coisas. Continua afirmando a sua fé no Deus vivo. Quando Jó passava por aquele momento duro, difícil na sua vida, gente, se você não leu o livro de Jó ainda, leia. Jó perde bens, Jó perde família, pessoas da família. Jó perde a saúde. Jó perde credibilidade. Amigos o abandonam. A própria esposa dele olhou para ele e falou assim, abandona esse teu Deus e morre. E Jó diz a ela, falas como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha que expressão de fé maravilhosa. Eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o Senhor. Faça essa afirmação de fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus, porque Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Creia que Deus é fiel. Em um dos países onde a igreja é perseguida, um menino foi preso, porque esse era um adolescente ainda que amava demais a Jesus e proclamava Jesus. Ele foi preso e foi torturado. Tortura é uma das coisas mais ridículas que a gente pode imaginar no mundo. Ninguém tem o direito de torturar ninguém, de maneira nenhuma. E aquele menino foi torturado.
o pastor que acompanhava aquela família naquele momento, que vivia, à época vivia no Brasil, acompanhava aquela família em um outro país. Ele viu a situação da família e ele percebeu a paz que havia no coração do pai e da mãe daquela família cristã em um ambiente de perseguição contra o cristianismo. E aquele pastor disse para a mãe: como é que você está se sentindo? Ela falou: eu sofro porque eu sei que meu filho está sendo torturado. Por outro lado, eu exulto a Deus e afirmo que Deus é a nossa salvação e que Deus é fiel. Eles pegavam agulhas, enfiavam debaixo da unha daquele adolescente para que ele pudesse negar a sua fé em Jesus. Aquele adolescente não negou a Jesus. Outras pessoas, companheiras de prisão, se converteram a Cristo Jesus, o Senhor. A importância da nossa afirmação de fé. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você tenha vergonha de dizer para os seus amigos que você é cristã. Talvez no seu trabalho você não diz, porque o que vão pensar de mim? Talvez você não afirma a sua fé, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, afirme a sua fé onde você estiver. Fale da grandeza de Deus, o seu testemunho pode mudar a vida de alguém. Use palavras para dizer da grandeza de Jesus. Use o seu testemunho para influenciar outras pessoas com a beleza de Deus, com a graça de Jesus e com os valores do cristianismo. Afirme a sua fé. Confesse com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor, onde quer que você esteja. Mesmo que todos não creiam, a sua palavra pode mudar vidas. Não se envergonhe de dizer que você crê em Jesus. Quem se envergonhar de Deus aqui, Deus se envergonhará dele na eternidade. Eu quero convidar você para que você afirme a sua fé no Deus vivo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu conheço uma pessoa cristã que estava trabalhando em um lugar e foi pedido a ele para fazer algo que era contra as suas convicções cristãs. E ele disse: eu não vou fazer isso por minhas convicções de fé. Eu não vou fazer o que vai contra a minha consciência e contra a palavra de Deus. Ele foi demitido por causa disso. Mas Deus abriu uma outra porta enorme e Deus o abençoou e nada lhe faltou. Afirme a sua fé onde quer que você esteja, para a glória de Deus. Segundo lugar, segundo privilégio, é o privilégio de afirmar a sua fé no Deus vivo. Terceiro, grande privilégio das pessoas fiéis a Deus. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos que um outro grande privilégio, terceiro grande privilégio, é o privilégio de anunciar os grandes feitos do Senhor. Privilégio de anunciar os grandes feitos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Verso 4. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, tornai manifestos os feitos de Deus entre os povos. Aqui é um convite, irmãos, para anunciarmos os grandes feitos de Deus. Verso de número 5, olha que coisa maravilhosa. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Saiba-se isto sobre os feitos de Deus em toda a terra. Aqui, irmãos, irmãs, aqui há um convite para que possamos falar dos grandes feitos de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que privilégio Deus nos dá de proclamar, de falar dos grandes feitos de Deus, testemunho dos feitos de Deus. O que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito na história. Use os seus lábios
para testemunhar e semear a esperança verdadeira, encontrada nos feitos de Deus ao longo da história. Deus agiu ontem, Deus age hoje, Deus agirá amanhã, Deus é fiel. Então, há um outro privilégio, que é o privilégio de anunciar os grandes feitos de Deus. A sua palavra pode edificar alguém. Pense nisso. Quantas vezes a gente fica mais jogando conversa fora do que falando das coisas maravilhosas de Deus? Eu estou dizendo a você, não é que a gente não pode brincar, se alegrar, se divertir, estar com amigos ou com familiares e rir. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem que usar as nossas palavras também e usar muito a nossa voz para edificar as pessoas através dos testemunhos dos feitos de Deus. Recentemente, alguém conversando comigo dizia que no seu trabalho, essa pessoa, ela cuida de vários apartamentos e administra vários apartamentos em um condomínio. E ela contou que havia ali uma pessoa com dificuldades especiais, uma pessoa que tinha que se movimentar com cadeiras de rodas, e o apartamento não era preparado para ele. Ele tinha alguém que cuidava dele, que o ajudava, mas essa pessoa morreu. Essa pessoa ficou só. Ainda jovem, mas sofrendo, sozinho, só. E aquele homem que cuida dos apartamentos, ele foi visitar aquele moço e sentiu compaixão quando ouviu o testemunho de que ele estava só, das lutas dele. E essa pessoa que cuida dos apartamentos, que administra ali, quer influenciar essa pessoa com os feitos de Deus, com a grandeza de Deus. Ele se encheu de compaixão daquele moço que sofria, sem poder se locomover com facilidade em casa, com as tomadas elétricas todas altas, dificuldades. Ele se encheu de compaixão e disse para aquele moço: eu vou ajudar você, eu vou me empenhar, eu vou falar com o proprietário, vamos mudar as coisas aqui para te ajudar. E ele chamou o eletricista não conseguia resolver o problema das tomadas. Havia uma dificuldade ali, veio outros eletricistas e não conseguiam resolver um detalhe que era importante para essa transformação. E o eletricista falou: não há mais o que fazer aqui. E aquele cristão cheio de compaixão saiu um pouquinho, foi no quarto, ajoelhou-se e disse: Senhor, muda essa situação. Essa pessoa precisa, tem compaixão. Foi uma oração rápida. E ele voltou. Quando ele voltou, olhou para o painel elétrico ali e falou para o eletricista: toca ali, muda ali. E o eletricista, mesmo sem crer, mexeu ali. O problema foi resolvido. Ele testemunhou que foi Deus. A alegria no coração daquele moço que teria mais facilidades ali, sozinho, agora mais facilidades para se movimentar ali, com acesso a tudo que ele precisava. Irmãos, testemunho dos feitos de Deus. Deus agiu ontem, Deus age hoje, Deus agirá amanhã. Louvado seja Deus. Então, anuncie os grandes feitos de Deus, para a glória, louvor e honra de Deus. E em quarto e último lugar, quando nós olhamos para esse texto de Isaías 12, nós percebemos 4 grandes privilégios das pessoas fiéis a Deus. O privilégio de agradecer a Deus com todo o coração. Segundo, o privilégio de afirmar a sua fé no Deus vivo. Terceiro, o privilégio de anunciar os grandes feitos de Deus, porque Deus tem feito grandes coisas. E em quarto e último lugar, é o privilégio de adorar a Deus com todo o coração. Vejam, amados irmãos, o privilégio de adorar a Deus com todo o coração. Porque, queridos, que privilégio é crer na grandeza de Deus. Mas que privilégio é adorar esse Deus que tem feito grandes coisas.
Que privilégio é cantar louvores a Deus. Vejam, e somos desafiados a isso. Verso 5, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Então adore a Deus com todo o teu coração. Adore ao Senhor com toda a força da tua alma. Que eu e você possamos dizer: te adorarei, Senhor, enquanto eu existir, enquanto fôlego houver em mim. Eu quero te adorar, eu quero cantar louvores ao teu santo e excelso nome. Deus procura adoradores. Deus procura não crentes que vivam de qualquer jeito, não crentes ingratos. Deus não está procurando crentes que mais reclamam do que adoram. Deus está procurando crentes que sejam adoradores verdadeiros. A Bíblia diz: Deus procura adoradores. É isso que Jesus diz em João 4. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero convidar você, jogue fora os deuses que você adora. Jogue fora do seu coração os deuses que te atrapalham de uma relação plena com Deus vivo. Jogue os deuses falsos. Afaste a idolatria da sua casa. Seja a idolatria do dinheiro, seja a idolatria do poder, seja o que for, afaste da sua casa os deuses falsos que às vezes estão ali. Às vezes você adora os móveis da sua casa. Às vezes você adora objetos na sua casa. Talvez você adora deuses feitos por mãos humanas. Quero convidar você para se libertar em nome de Jesus e adorar somente a Deus. Pare de adorar os bens que você tem. Pare de adorar as propriedades que você tem. Pare de adorar aquilo que não é digno da adoração. Adore a Deus. Leve a sua família para adorar a Deus, para a glória de Deus. Deus procura adoradores. Somente Ele é digno de ser adorado. Adore a Deus, adore somente a Deus. Adore sempre a Deus, sempre, em toda e qualquer circunstância. Adore a Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perdas. Faça como Jó, adore a Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Adore a Deus sinceramente, porque não adianta a gente cantar com os lábios e o coração está longe de Deus. Jesus criticou isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que Deus nos abençoe para que possamos adorar ao Senhor como convém. Te adorarei, Senhor, enquanto eu existir. Eu quero concluir essa meditação. Eu sei que eu me estendi, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, que o meu desejo é que esses 4 privilégios estejam fortemente presentes na minha vida, na sua vida, na vida de cada pessoa conectada com a Closer to God. Que em 2021 possa ser o ano desses 4 grandes pilares que sustentam a fé cristã, possam ser fortemente desejados por nós e praticados por nós, e que esses pilares sustentem a nossa vida. O pilar da gratidão é o privilégio do agradecimento. Seja agradecido. O pilar da afirmação de fé: ai, Deus é a alegria, Deus é a minha salvação. Verso 3 diz: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vós tirareis água das fontes da salvação. Deus é o Deus que alegra a nossa vida, que nos dá salvação. O maior bem que nós temos é a salvação eterna, porque nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, alegre-se em tão grande salvação. O maior bem que nós temos é a nossa salvação eterna. Que nós possamos valorizar o pilar do anúncio do nome do Senhor onde quer que a gente esteja. O nome de Jesus seja exaltado na nossa vida,
nos nossos lábios, onde quer que a gente esteja. E que a adoração sincera seja algo vista por Deus na nossa vida. E daí, queridos, eu tenho dito, reitero, culto não é show para agradar pessoas. Culto é adoração ao Deus vivo. Culto não é show para agradar clientes e clientela cristã. Culto é quebrantamento diante daquele que nos deu tão grande salvação, que é digno de receber a nossa adoração. Culto é fidelidade a Deus para a glória dele mesmo. Louvado seja o Senhor. Culto é a atitude de alguém quebrantado que se prostra diante de Deus e diz: convém que Cristo cresça, que eu diminua. Que Deus nos abençoe, para que a nossa vida seja uma bênção nesse novo ano. Em nome de Jesus. Fortaleça a sua fé. Não deixa coisas pequenas abalarem a sua fé. Procure ser fiel e pensar nesses 4 grandes privilégios da fé cristã. Deus abençoe seu coração. Deus é fiel. Louvado seja Deus.